Deus, pode voltar para o seu lugar. Boa noite, Light! Glória a Deus, alegria estar aqui com vocês nesse Terça Light Raízes. É sempre pela graça de Deus. Eu não sei, queridos, quem foi mais doido. Se foi o pastor Mateus de me convidar com esse cabelo ou de aceitar o convite para pregar, né? Para quem não sabe, esse cabelo aqui é provisório, é um desafio que eu fiz com os jovens no Rota NCS. Se tivesse um número elevado de pessoas aqui, de convidados, iria nevar, pintar o cabelo. Pela graça de Deus, deu certo, mas agora eu estou pagando esse preço aí, né? Às vezes eu esqueço que está desse jeito, gente. E eu vou andando no prédio, no condomínio, e eu acho que está no jeito convencional, e as pessoas assustam, né? Porque eu nunca nunca pintei o cabelo, essas coisas, então o pessoal que convive comigo no prédio, familiares, eu fui Dia das Mães, passei com a minha mãe, depois fui buscar por aí na casa da avó dela, e todo mundo assustou lá, me vendo com a cabeça desse jeito aí, né? Mas em breve vai estar crescendo. Aí eu não sei qual que é o outro pior, porque está crescendo, para eu poder cortar e ficar na cor natural, mas até crescer fica igual um gambá, né? Que vai ficar na parte preta e a parte branca, amarela. Então, mas aos poucos eu estou me acostumando, vendo se a Poliana quer que continue assim até dezembro. Ela está gostando, mas eu vou ver se eu convenço ela a não deixar até dezembro. Mas, queridos, eu quero hoje compartilhar um pouco com vocês sobre uma mensagem, sobre um assunto que eu considero ser a base parte da base da nossa fé, da fé cristã. Mas antes de chegar nesse assunto, eu quero trazer alguma reflexão para que possamos entender o quão precioso isso é. Sabe, quando você não tem... Eu fico pensando, queridos, quando eu vou para o estado de São Paulo, participar de alguma conferência, algum passeio, e às vezes fico no hotel, e aí chega no hotel e tem um engano, tem um golpe. Quase toda vez que eu vou em um hotel de São Paulo, tem um golpe que é o seguinte: no café da manhã, está lá uma plaquinha, pão de queijo. Aí eu pego aquele negócio, mas eu falo, não, eles confundiram, isso aqui é um biscoito de polvilho, que eles esqueceram e colocaram no lugar do pão de queijo. Isso aqui não é pão de queijo. E aí eu fico pensando, como que é, talvez, a sensação de um paulista? Fico pensando igual a pastora Dani, quando saiu de Garça, chegou em BH e comeu pão de queijo de verdade. Qual que foi a sensação? Porque teve acesso a algo único, a algo verdadeiro. E eu fico pensando o seguinte: se colocar você, um bom mineiro aqui, a sério, eu estou vendo que tem gente de outros estados aqui, vamos ver se está um tempo em Minas, já consegue pegar isso. Se colocar você vendado para comer um pão de queijo mineiro ou um pão de queijo, por exemplo, paulista, você consegue falar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Quer dizer, qual que é o mineiro e qual que é o paulista? Quem consegue? Se colocar um pão de queijo aqui, verdadeiro, mineiro, para você comer com o olho fechado, e um outro, de outro estado, você consegue discernir qual que é qual? Eu acho que quase... Quem é um bom mineiro consegue, porque pão de queijo tem que ter queijo, menos polvilho, mais queijo, né? É a mistura de mais de um tipo de queijo, é assim que é feito o verdadeiro pão de queijo. E às vezes, quando eu vou, às vezes em São Paulo, é comum que é diferente. E na minha célula agora, nós temos também pessoas do Pará, já com 2,5 paraenses na célula, porque tem uma mineira, mas que cresceu no Pará. E eles falam que não tem nada a ver o açaí daqui que a gente come. Eles fazem cara feia, sabe aquele açaí gostoso que a gente gosta? Eles fazem uma careta comendo aquilo, e falam, que isso? Aí eu perguntei esse dia, como que vocês comem o açaí? Uai, eles falam uai não, né? Eles falam égua. Eles falam égua, é sem açúcar, sem xarope. Eu falei, credo, é gosto de terra. Eles, é o açaí puro com farinha de mandioca ou de tapioca. Eu falei, você está doido? E aí coloca um peixe, coloca outra coisa. Não entra na cabeça, mas como não entra para eles também comer um açaí desse jeito. Então, para eles, que são a terra do açaí, o açaí verdadeiro, original, é de outra forma que ele é consumido. Então, para eles, nós estamos consumindo falso açaí. Mas é fato que só quem é da origem, quem experimenta o original, algo bom, consegue dizer o que é bom, maravilhoso, o que é falso e ruim.
E sobre isso, eu quero falar sobre algo que é maravilhoso, sobre algo que é verdadeiro, e quando nós desfrutamos, quando descobrimos, é algo inigualável, imensurável, sem valor, não tem como mensurar o valor, que é a maravilhosa graça de Deus. Quando nós experimentamos da maravilhosa graça de Deus, nós conseguimos ter acesso àquilo que é perfeito, aquilo que é maravilhoso. Existem algo que é muito bom, que é maravilhoso, é Jesus. E através da graça nós temos acesso a um Deus perfeito, acesso ao qual nós não merecemos. Então hoje eu quero falar sobre um assunto que é base da nossa fé, que é a maravilhosa graça de Deus. Talvez uma palavra gasta, uma palavra que nós não temos o conhecimento pleno de quão importante ela é, do quão ela é fundamental em nossas vidas. É a graça de Deus. E é um assunto tão profundo, tão maravilhoso, que hoje eu não conseguiria, se eu ficasse por horas virando a noite aqui, eu não conseguiria trazer tudo sobre a graça de Deus. Talvez uma série longa de mensagens ainda não falaria tudo o que é a graça de Deus. Por isso que a ideia aqui não é explorar de uma forma profunda sobre do que é a graça de Deus, de trazer talvez um conhecimento mais teológico sobre a graça, mas de trazer de uma forma básica a essência da graça divina, da maravilhosa graça de Deus. Então eu vou falar, pode colocar os dois aí, eu vou falar já trazendo um pouco da mensagem, vou explicar um pouco sobre a linha do tempo, sobre a questão dos extremos, que é o legalismo e o liberalismo, falar do que é a graça e depois como desfrutar a graça. Esse é o objetivo que eu quero, de uma forma bem objetiva, abordar aqui sobre essa questão da graça, de algo que é tão maravilhoso, e algo para que nós possamos entender, porque gera algumas discussões, que a graça é a nova aliança, de fato é, mas que alguns, de uma forma errada, acham que ela anula o Velho Testamento, a lei, e embora ela é a nova lei, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu quero trazer para nós que uma linha do tempo, da eternidade, que traz até nós chegarmos na graça. A graça de Deus, eu vou falar sobre essa vai ser a base da palavra, a linha do tempo, cuidados com os extremos, o que é a graça e como desfrutar da graça de Deus. E eu quero já indo para a linha do tempo, já pode colocar a linha do tempo aí. A linha do tempo, queridos, em Romanos 5, 12, 14, mostra que no início, na criação, é o tempo antes da lei, depois vem a lei e depois vem a nova aliança, que é a graça. Então, primeiramente, em Romanos 5, capítulo 12 ao 14, o apóstolo Paulo nos escreve: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, que é o tempo da lei, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, outros pecados, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Aqui, só para a gente entender o seguinte: Deus criou o homem antes da lei, o tempo da fé, como é chamado ali por Abraão, é a criação do homem. Quando Deus cria o homem, Ele nos cria para que possamos ser a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus é pura, é perfeita. Deus nos criou para que possamos ser puros. Mas o pecado, ele entra através de Adão e Eva. E daí em diante o homem então começa a trilhar um caminho de depravação, de pecados e afastados de Deus. Quando nós vemos Noé, Deus tenta salvar, tenta dar um reset na humanidade. Olha, vamos voltar para a origem. E ali a Bíblia mostra que no meio de toda a humanidade, somente a família de Noé deu ouvidos a Deus. Porque então o homem estava voltado para as concupiscências do pecado, voltado para os seus próprios prazeres. Então chega o tempo de Moisés. Em João 1, verso 7... pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então aí pode voltar para o slide onde tem a linha do tempo.
Então, no início, antes da lei do tempo da fé, Deus criou o homem para ser puro, mas o pecado entrou. Então Deus, ele faz a lei. A lei não foi feita por Deus para ser eterna, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Ela foi por um tempo, porque o homem estava voltado para o pecado, voltado para os seus próprios prazeres, afastado da presença de Deus. Então Deus traz a lei. E a lei, ela não é ruim. Primeiro, o paradigma, a lei não é algo ruim. A lei foi algo criado por Deus. A lei foi criada para balizar, para proteger o povo de Deus. Pensa que não havia Constituição, como temos as leis brasileiras hoje, que nem dá para falar muito sobre lei no Brasil, que é outro assunto polêmico, difícil, mas esquece isso. Mas pensa onde não havia nada, então Deus, ele traz as leis a Moisés. Ele traz princípios, balizadores, para que a sociedade de Deus ali, o povo de Deus, pudesse crescer protegido, balizado, com uma organização. Mas a lei, Deus sabia que ela não ia conseguir ser cumprida na essência. A lei, ela foi necessária porque, primeiro, para ser temporária, e segundo, para provar que sem a graça de Deus, nós somos meros pecadores fracassados. A lei, ela serve para provar que na força do nosso próprio braço nós não conseguimos. A lei, ela serve para provar que você pode fazer o que for, não há perfeição em nós sem a graça de Deus. A lei, ela demonstra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. A lei demonstra como nós somos vulneráveis. A lei demonstra como nós, sem a graça, sem a presença de Deus, sem Cristo Jesus, nós somos fracassados e pecadores. Porque ninguém consegue vencer o pecado sem a graça de Deus. A graça de Deus, ela transforma vidas. Às vezes temos testemunhos de pessoas que ficaram por anos viciados, presos em vícios, em pecados, e de repente num processo de transformação pela graça vencem. Mas vemos também o oposto, pessoas tentando a força do próprio braço, indo para clínicas e clínicas de recuperação e não saindo do vício. Pessoas tentando restaurar o seu casamento, mas caindo de adultério em adultério. Por quê? Porque sem a graça nós não vencemos o pecado. Porque a carne, a natureza carnal, ela vai desejar o pecado. Então, vem no tempo, Deus faz a criação do homem, o homem cai, Deus traz a lei para balizar e para que o homem pudesse se comprovar que sua própria força ele não consegue. Então vem a nova aliança, a graça de Deus, a maravilhosa graça. E ela vem para estabelecer uma nova aliança e uma nova lei. Porque Deus ele é imutável. O que ele traz agora, antes, na criação, homem, imagem e semelhança, ele cai, a lei mostra que ele continua caindo. Então vem um novo passo, uma nova etapa. Na lei, para cada pecado, eu tinha que levar o sacerdote, levar um animal, matar conforme o peso do meu pecado. Imagina quantos bois você ia matar, gente? Sabe o que ia acontecer? Isso é todo mundo vegano, não ia ter boi, de tanto pecado que tem na humanidade. Não ia ter animal suficiente para isso. Então, na lei, nós pegávamos um animal puro, inocente, e ele morria por conta dos nossos pecados. E isso não era suficiente. Então, Deus traz uma nova lei. Agora não é mais a um sacerdote comum, não é mais um animal, mas agora o Filho de Deus, o sacerdote dos sacerdotes, o Rei Jesus, ele sim agora como um cordeiro puro, imaculado, inocente, morre na cruz no nosso lugar, o seu sangue é derramado, para que nós possamos agora viver sem condenação de pecados e ter livre acesso a Deus. Agora não mais um ritual clerical, mas sim um ritual de pai para filho, um ritual familiar agora, um acesso, um relacionamento familiar, pudesse ter acesso. Então vem a graça de Deus, a nova lei, algo novo e eterno, para que possamos ter acesso a Deus, para que possamos vivenciar esse relacionamento com Deus.
E antes de entrar à graça, eu percebo que nos dias de hoje, nós vemos dois extremos. Então, primeiro, só para recapitular, eu trouxe a linha do tempo, para que possamos entender o que é a graça, de onde apareceu a graça, porque ela não aparece desde o início. Porque tudo faz parte do plano perfeito de Deus. E agora, então, os extremos que são perigosos. Existem dois extremos. Eu não sei se eu enviei esse, que tem o legalismo e o liberalismo. Pode colocar, então. O legalismo é uma forma de anular a graça. O legalismo, ele subtrai da graça. E o liberalismo, ele adiciona a graça. Em Colossenses, capítulo 2, verso 20 ao 23, apóstolo Paulo nos escreve sobre o legalismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda não pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência e sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aqui nós vemos que o legalismo, queridos, em Romanos 14, não vou ler por conta do tempo, também Paulo traz uma grande discussão sobre esse assunto. O legalismo, ele coloca a força vai estar nas regras e não na mudança de caráter ou de natureza. O legalismo, ele traz não sei se talvez está muito pequeno para você aí, mas ele é duro demais com os outros, flexível demais consigo mesmo. Uma pessoa legalista, ela coloca um peso muito grande sobre os outros, mas sobre ela é mais leve, né? Porque Deus entende. Mas sobre o outro, pecador miserável. Sabe, o legalismo, ele é puramente na meritocracia, não tem um favor. O legalismo, eles têm pouco ou quase nenhuma ação ou fruto de misericórdia e compaixão, porque você plantou, você tem que colher, miserável. Ele não consegue enxergar o favor. O legalismo, ele traz a ausência de generosidade. Há uma ausência de generosidade no legalismo. O legalismo, ele tem muitas regras, usos, costumes, e é direcionado pelo que pode e não pode, pelas regras e não por propósitos e princípios. Sabe, ele está muito focado em observar, e analisar e julgar as pessoas. A Bíblia nos ensina a julgar de uma forma para exortar os irmãos. Se tem um irmão que está em adultério, você sabe, você tem que exortar esse irmão. Agora, se você está analisando se esse irmão é digno ou não é digno daquilo que ele está vivendo em Deus, há muito cuidado sobre isso. Porque quem só pode dizer quem é digno ou é digno é somente o juiz, e Deus é esse juiz. E a única pessoa que tentou sentar na cadeira de Deus, desceu direto, que é Lúcifer. E muitas vezes esse pensamento satânico, mas revestido de celestial, de uma imagem espiritual, quer julgar, sentenciar as pessoas. São pequenos juízes com um martelinho na mão que quer falar: você é um pecador, você fez esse pecado, você tem aquele outro pecado, você tem aquele pecado, mas não olha para si mesmo, não consegue estar sempre pronto para apontar o dedo, mas nunca está pronto para olhar no espelho. São os legalistas. O legalismo, ele vai subtraindo, anulando a graça, porque o legalista, ele se orgulha demais do que ele fez. O legalista é igual hoje, estava vendo na rede social uma pessoa famosa aí, nem é cristã, mas postando, depois de curtir aquele show depravado daquela idosa lá: agora eu vou no Rio Grande do Sul, olhar nos olhos das pessoas, e postando a benfeitoria que ele fez. Por quê? Porque se orgulha daquilo que faz, se orgulha das suas obras, mas a graça, ela não se orgulha. Quantas vezes você lê na Bíblia Jesus falando: não fala para ninguém, não fala que fui eu que te curei, não fala que fui eu que fiz, não fala para ninguém. Quando você vê Jesus, na sua última refeição, entrando naquela sala, e ele fala: gente, vem lavar os pés do rei, e ele era digno de ser lavado os pés. Mas ele pega uma bacia,
ele pega uma toalha e ele vai servir as pessoas. Mas o legalista, como Pedro foi, não venho, não, agora não, Jesus. O legalista, ele é tomado por orgulho. O legalista, ele anula a graça. O legalista supervaloriza as suas obras e desvaloriza o que existe mais valioso, que é o sacrifício de Jesus. O legalismo, queridos, ele é tão ridículo, que ele é como alguém que está se afogando ao mar, e é salvo pelo salva-vidas, mas ele é tomado por tanto orgulho, que ele não reconhece que foi o salva-vidas que o salvou, que o resgatou do afogamento. Ele acha que foi salvo, porque merecia. Chega a ser ridículo, mas assim é o legalista. Mas tem um outro extremo que é muito perigoso, que é o liberalismo. Em Gálatas 5:13, Paulo escreve: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. O liberalismo, queridos, ele, ao oposto do legalismo, que está focado demais na sua obra, no seu esforço. O legalismo, ele relativiza ao extremo a graça de Deus e a sua palavra. O liberalismo, ele anula a graça, porque ele quer adicionar demais. O liberalismo, ele quer alargar a porta que é estreita. O liberalismo quer atualizar a Bíblia. O liberalismo quer atualizar a Bíblia. O liberalismo quer alargar a porta. O liberalismo quer relativizar, quer fazer um Deus que se contradiz e que começa a anular aquilo que ele mesmo diz. O liberalismo, ele quer somar tanto a graça, que ela deixa de ser graça e se torna hipergraça. O liberalismo, ele anula a graça a ponto de transformar o sangue de Jesus em ketchup. Ele perdeu o verdadeiro valor que ele tem. O liberalismo, ele de uma forma muito sutil retira a sensibilidade ao Espírito Santo. O liberalismo é uma máscara para a idolatria do hedonismo, para uma idolatria dos meus prazeres, do que eu quero, do que minha carne quer. O liberalismo, ele começa a relativizar tanto pecado, que tudo se torna comum, até aquilo que é incomum para Deus como pecado. Alguns sinais do liberalismo: anula o processo de santificação, porque tudo a graça, a hipergraça vai transformar. Ele não tem frutos de arrependimento, que é uma mudança de mente, de sentimento, comportamento. Porque a graça, ela vem para nos redimir dos pecados, mas um dos frutos da graça é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de sentimento. O liberalismo, ele usa muito a expressão: isso tem nada a ver, tem nada a ver, de repente tem nada a ver com Deus. E está cantando Legião Urbana no Novo, porque é o liberalismo. Começa, não tem nada a ver. E aí está defendendo o divórcio, defendendo drogas, defendendo depravação sexual, porque tudo começa com pequenas pedrinhas. O liberalismo, ele nos conduz à mornidão da fé. Mas ele não leu a Bíblia. O liberalista ele não leu que em Apocalipse, que o que Deus faz com quem está morto na fé. Ele vomita. O mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é graça, o mesmo Deus que é todo poderoso, mas ele vomita aquele que está morto na fé. O liberalismo nos conduz para a mornidão. O liberalismo, queridos, se o legalismo é aquela pessoa que está afogando, salva-vidas do salvo, e ela acha que foi salva porque merecia e não reconhece o valor do salva-vidas. O liberal é como alguém que quer ter um casamento aberto demais, depravado, onde ter uma aliança não é honrada, e o adultério é exaltado. Esse é o liberalismo. Mas então, a graça, qual é a graça, pastor Lucas? Eu falei até agora sobre a linha do tempo de Deus, criação, lei, graça. Falei sobre os extremos, devemos ter cuidado, porque tem pessoas que querem manter a corda curta demais e entram para o legalismo, para o legalismo. Tem pessoas que querem soltar demais, quer ser tão solta, que quer ser amiga do mundo e está longe da presença de Deus. Existe o ponto central de equilíbrio, que é a graça. E em Romanos 5:20,
Paulo nos escreve: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outra versão fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus vem para retirar todos os pecados, ela vem para transformar a nossa vida. E um texto que pode exemplificar melhor ainda a graça, quero convidar você a acompanhar comigo, em João 8, verso 3. 8:3 adiante. João capítulo 8, verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Verso 4. Então disseram para Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogar Jesus, Cristo se levanta e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Verso 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou então Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Olha o legalismo. Eu não julgo ninguém, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então eles perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocava as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Nesse texto tão conhecido, onde eles pegam a mulher em adultério, levam até Jesus para que ela pudesse ser assassinada, para que pudesse ser uma armadilha, porque tinha que levar os 2 em adultério. E ali, Jesus então fala: na lei, quem está sem pecado pode jogar a pedra. E eles saem. E aí vem a graça. O que é a graça? Jesus poderia condenar aquela mulher. Jesus poderia apedrejar aquela mulher, porque não havia pecado algum sobre Jesus. Mas Jesus retirou a condenação daquela mulher. Jesus, a graça não é somente vá embora, vá e não peques mais. A graça não é somente apagar os pecados, mas a graça é a ponte que nos leva a um novo destino em Deus. A graça é o acesso a uma nova vida. A graça é aquilo que transforma a nossa essência pecadora para a nossa essência original divina. É a graça de Deus. A graça é o favor imerecido, é a nova e eterna aliança com Cristo, a remoção de condenação para os que estão em Cristo. O que é a graça? A graça é algo mais valioso que aconteceu. A graça, ela é o favor merecido, ela é a remoção dos pecados, ela é a nova e eterna aliança com Cristo, ela é o empoderamento com o Espírito Santo. A graça é tudo o que nós precisamos e é o que nós temos de mais valioso em nossas vidas. É a graça transformadora. Sabe, quer entender melhor, queridos? Pensa em todos os pecados que você cometeu. Pensa se desde o seu nascimento
Está lá uma pessoa anotando todos os pecados. Comeu um bombom nas Americanas. Comeu 2. Aí depois vai lá, matou a aula. Colou na prova de matemática, era geometria. Meio pecado. Aí vai lá. Colou na prova de inglês. Mentiu para a mãe. Aí vai pegando os pecados, vai pegando. Caso, aí vai pegando. É aquela lista. Se fossem meus pecados, ia até lá na rua. E aí de repente, Jesus ele pega, me dá essa lista aqui. E ele começa a liberar o seu sangue dele. E o sangue dele vai apagando tudo, de ponta a ponta. A ponto de você pegar agora um papel em branco, onde não tem mais nenhuma condenação, não tem mais nenhuma acusação. Essa é a graça de Deus. Um exemplo mais prático para entendermos. Imagina que sua conta está negativa, estourada mais do que o cheque especial. Está mais de 1 milhão de no cheque especial, mais do que todos os cartões estão no rotativo, todos os bancos. Estourou no banco amarelo, estourou no banco laranja, estourou no banco azul, estourou no banco vermelho, estourou no banco digital, estourou em todos os bancos, está aquela dívida impagável, inimaginável. Aí chega de repente alguém vira para você e fala assim, me passa todos os seus Pix, todos, manda aí para mim. E no outro dia você olha a sua conta, e aquela conta estava vermelha, que estava todo mundo de São Paulo, Brasília te ligando. Seu telefone não parava um segundo de tocar. De repente aquela conta não vai estar mais negativa. Agora está positiva. Agora tem um valor inimaginável. Para você agora investir, em vez de você ter que ficar, devendo. E essa pessoa fala, está pago. Presente para você. Esse é um exemplo muito tosco, mas que nos mostra o que é a graça. É alguém que está disposto a pagar a sua dívida. É alguém que está disposto a pagar aquilo que você cometeu, os seus erros, para que você possa ter uma nova vida. A graça, ela é um favor imerecido. A graça não tem como fazer por merecer. A graça, ela traz a justificação pela fé. A expressão da graça é justificada, agora não tem, agora você é justo. Agora você voltou à origem. Qual que é a origem? Imagem e semelhança de Deus. Você não merece, mas tem acesso. Você não merece, mas está disponível para você. E com a graça vem a santificação, porque quando eu tenho revelação da graça de Deus, na lei eu tento me forçar a obedecer. Na graça, eu começo de forma natural, eu começo a querer obedecer. É o oposto da lei. Porque eu tenho consciência. Sabe, se você tivesse consciência de todas as suas dívidas sendo perdoadas, será que se você tiver um mínimo de gratidão, você queria retribuir aquilo que foi feito por você? E a mesma coisa com a graça. Quando nós temos consciência da graça, nós temos a consciência de viver uma nova vida. Temos a consciência, porque antes, a pessoa que está na lei, ela fala assim, eu não vou pecar porque Deus vai me castigar. E ela fica lutando, porque ela está presa na pornografia. Ela está presa no adultério. Ela está presa na fofoca. Então ela ficou sabendo do bafão, ela quer contar. Porque a língua dela está pulando para fora. Ela presenciou uma conversa, ela foi bico, viu uma pessoa e falou assim, não, fulano separou de ciclano. Ela, meu Deus, eu tenho que contar. Alex do céu. Alex, eu tenho que contar, mas é para você orar, tá, Alex? Porque ela vai naquela coisa, eu tenho que contar porque... Alex, tem que contar porque você orar. Sabe, fulano, o amor não existe mais, Alex. O amor não existe, porque fulano separou. Porque a natureza, por mais que ela quer se forçar a ser pura, a se santificar, ela volta para a origem dela. Porque ela acaba escorregando. Mas na graça, é uma consciência diferente. Porque na lei, no legalismo, eu não quero pecar, porque eu não quero ser castigado, eu não quero ser punido. Mas na graça eu tenho a consciência de quem Deus é. Eu tenho consciência da presença. Quando eu tenho consciência da presença, eu tenho temor. Quando eu tenho consciência do temor, eu tenho consciência da graça de Deus. Então agora eu não quero contar a fofoca, porque eu sei que no meio, entre eu e o Alex, está o Espírito Santo, ouvindo a fofoca. Agora eu não quero mais acessar a pornografia, porque eu sei que do meu lado aqui, ó, olhando o meu tablet, aqui do ladinho assim, ó, rosto com rosto, está o Espírito Santo, vendo a pornografia que eu estou vendo.
se entristecendo comigo. Agora eu não quero mais pecar, porque eu sei que o Espírito Santo, Ele mora aqui dentro. E aí todos os dias eu quero buscar mais Ele, para que nele eu possa ser mais consagrado, nele eu possa ser mais santificado, nele eu possa ser restaurado, nele eu possa ser liberto e capacitado e empoderado. Porque a graça, ela vence o que nos escravizava antes, que é o mundo, a carne e o diabo. A graça coloca debaixo dos pés e pisa sobre o diabo. A graça nos tira do mundo, a graça nos faz vencer a carne. A graça, ela tem uma capacitação sobrenatural, a graça capacitadora. A graça, queridos, é o que nos permite atravessar a ponte que antes dela éramos meros pecadores. E após a travessia nos tornamos filhos amados. A graça é a ponte que nos dá acesso a Deus. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Então, falei sobre a linha do tempo, criação, lei e graça. Falei sobre o legalismo, que é muito perigoso, mas o liberalismo, que também é tão perigoso quanto. Falei do que é graça. Então, como desfrutar dessa graça? Como viver na plenitude esse presente de Deus? Entender e desfrutar da graça são as chaves para a frutificação da vida cristã. Quando eu entendo e desfruto da graça, eu consigo desfrutar de uma frutificação plena em Cristo Jesus. Eu consigo desfrutar de uma vida mais leve, porque o legalismo, ele pesa demais. E o liberalismo traz acusação, mas a graça traz restauração. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo nos escreve: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Desfrutando da graça começa com fé. Para desfrutar da graça eu tenho que ter fé. A fé na salvação, a fé na graça, a fé no poder de Deus. Eu tenho que acreditar, eu tenho que exercitar a minha fé, crer na redenção, crer no perdão, crer na restauração. Sabe o que eu vejo às vezes? Pessoas que ainda estão se sentindo acusadas pelo passado. Não é pelo presente não. Se tem pecado no presente, tem que ter arrependimento. Nem acusação, mas é arrependimento. Mas pessoas que estão presas ainda, porque o que o diabo ele quer trazer? Mentira. Então, primeiramente, quando nós experimentamos a graça, nós estamos redimidos. Mas o diabo ele não quer nos chamar pelo nosso nome, ele quer nos chamar pelo nosso passado. Então vem a acusação. Ah, adúltero, ah, viciado, ah, devedor, ah, caloteiro, ah, fofoqueiro. E ele quer trazer acusações. Ah, você acha que você vai conseguir? Olha os seus pais, olha a sua raiz familiar, olha de onde você saiu, você não vai conseguir, você não tudo vai dar errado. Olha só, você está voltando para o lixo, está voltando para a lama. Esse é o jogo do diabo, de tentar trazer mentiras e roubar a nossa identidade. Mas para eu desfrutar da graça, eu tenho que crer que todas essas lorotas do diabo, essas mentiras, essas acusações, elas fazem parte do passado. E o meu passado foi ressignificado na cruz por Jesus Cristo. Então eu não olho mais para trás, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Então eu não fico mais deixando ser acusado pelo diabo, porque eu creio que eu sou livre desse pecado. Então, para desfrutar da graça, a primeira coisa, você tem que crer no poder que está em Cristo Jesus. Você tem que crer no poder que está na graça de Jesus. Crer na restauração. Crer que não há mais condenação. Crer que agora você é justificado. Que você não precisa mais daquele pecado. O que um viciado ele costuma acreditar? Que ele precisa daquele vício para ele viver. Que ele precisa daquilo para sentir alegria. Que precisa daquilo para sentir uma pessoa. O que uma pessoa que está viciada em adultério, ele acha que ele tem que estar adulterando para sentir pleno prazer. São as mentiras que o diabo vai contando. Mas a graça faz-nos acreditar que há uma nova vida, que há um novo presente, um novo futuro, que há uma nova história em Cristo Jesus. E por isso eu não sou mais preso ao passado. Crer em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, a primeira forma para desfrutar da graça é a fé. A segunda é interagir com a graça. Uai, como assim, pastor? Em Colossenses 1:6, o apóstolo Paulo nos escreve:
que chegou até vocês, a parte B, né? Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Percebe que eles foram crescendo, desenvolvendo a graça de Deus? A graça é para ser interagida. Você crê e interage nela, porque na graça nós somos capacitados. Quem consegue vencer um pecado que vive com a sua natureza carnal lutando? É só através da graça. Então interagir com a graça é interagir com o Espírito Santo. É interagir, você crê que você é uma nova pessoa, agora eu vou caminhar para isso, eu vou me desenvolver para isso. Eu vou ser mais consagrado, eu vou ser mais santificado. A santificação não é de fora para dentro, de dentro para fora. Não é como uma imagem bonitinha de santarrão, não. É sendo transformado. É renunciando o pecado. É confessando tentação para não confessar pecado. Interagir com a graça é desenvolver consagração, desenvolver santificação. É ser sensível ao Espírito Santo. É quando você investe em buscar a oração, a leitura da palavra de Deus. É quando nós temos a consciência da graça, como eu já falei antes, adquirimos o temor, adquirimos a consciência da presença. E diante disso, quando eu tenho consciência da presença, temor, consciência da graça, sabe o que gera? Obediência espontânea, santificação e consagração. Na lei eu me forço a obedecer, na graça eu entro no fluxo para a obediência, porque eu tenho consciência da presença, do temor e da graça. E aí, por amor, eu quero obedecer. Sabe, eu fico pensando, eu não tenho que fazer um grande sacrifício para não adulterar a Poliana, minha esposa. Porque eu a amo, eu estou convicto que eu quero estar casado com ela. Quando eu tenho consciência, por ter consciência da minha aliança com a Poliana, da minha família, do meu matrimônio, eu não fico pensando, ai meu Deus do céu, essa semana eu tenho que lutar para não cair. Não. Porque de uma forma automática, uma forma, fugiu a palavra agora, no fluxo. Isso não é uma luta, porque eu tenho uma consciência. E óbvio que tem que vigiar, tá, gente? Isso não é desculpa não, então tem que vigiar. Mas eu quero dizer que, por ter uma consciência de quem ela é na minha vida, eu não estou dando brechas para que meu casamento passe em risco. Pega esse exemplo, quando eu tenho consciência da minha aliança com Cristo, eu não quero dar brechas para não estragar o meu relacionamento com Cristo. Desfrutar da graça é ter fé, é interagir e também é ser intencional em amar o próximo, em nos enchermos de compaixão e disposição para servir. Desfrutar da graça é também escolher por amar o próximo e ter compaixão com o próximo. Porque eu entendo aquilo que foi feito por mim, eu quero fazer pelo outro. Sabe, desfrutar da graça é como a parábola do bom samaritano. Porque somente quem entendeu o quanto foi perdoado, está disposto a perdoar. Somente quem entendeu o quanto foi amado, está disposto a amar. Só quem entendeu o quanto foi servido, está disposto a servir. Só quem entendeu o tamanho da generosidade que alcançou, está disposto a ser generoso. Desfrutamos da graça quando nós entendemos o valor do próximo. Desfrutamos da graça de Deus e frutificamos na graça de Deus quando eu entendo que não é só sobre mim, é sobre Cristo. E se aponta para Cristo, está conectado ao próximo. E aí eu quero servir, eu quero amar, eu quero honrar, eu quero abençoar, eu quero ser generoso, porque eu entendo que a graça é a maior coisa que aconteceu na minha vida, porque pela graça vem a salvação. E aí, queridos, o último ali para desfrutar da graça e frutificar e viver o ID. Viva o ID. O ID é como está em Mateus 28, como está em Marcos 16, é ir e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer, não na força do braço, mas pela graça, aos ensinamentos de Cristo Jesus, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indo a todos. O ID é a revelação de que eu fui alcançado mesmo não merecendo. Quando eu entendo que eu não merecia a salvação, eu entendo que eu não posso enterrá-la, eu tenho que compartilhar e multiplicá-la na vida do próximo.
Quando eu entendo que eu não merecia, mas foi alcançado, mesmo merecendo, eu não posso negar a ninguém a oportunidade de conhecer a liberdade, a vida e o amor que é Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade só em Cristo é encontrada. O verdadeiro amor é só em Jesus e não esse amor desgastado que está aí fora. A verdadeira vida está em Cristo Jesus e por isso eu não posso deixar de compartilhar, eu não posso deixar de anunciar o Evangelho, eu não posso deixar essas oportunidades sumirem, porque eu compreendi que não é sobre mim, mas é tudo para Cristo, o qual se vestiu de graça e me alcançou. Por isso agora eu quero ser um instrumento e servir como anúncio do Evangelho para que todos à minha volta possam ser alcançados, não por mim, não por uma religião, mas por Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Essa é a graça maravilhosa. Quando temos fé, quando interagimos com a graça, quando amamos o próximo, quando vivemos o ID, nós desfrutamos da frutificação da graça, dessa maravilhosa frutificação. E tudo muda. Porque a graça transforma, a graça salva, ela dá um destino, porque ela nos faz ter acesso a Jesus Cristo. Eu não vou ler por conta do tempo, mas em Colossenses 1, o apóstolo Paulo nos traz uma maneira de viver, uma maneira de desfrutar dessa graça maravilhosa, uma maneira de ser reconciliado. No verso 20, depois eu quero aconselhar você a ler do 10, a ler o capítulo 1 inteiro, mas no verso 20 ele fala, por meio dele, Cristo Jesus, nós somos reconciliados consigo de todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa nenhuma, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé em Cristo Jesus, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. A graça de Deus faz todas as coisas ser possíveis. Eu quero convidar a banda a concluir.